para falar com vocês um pouco do papo que eu falei que eu ia falar sobre essa questão de negócios, escolhas. E eu comecei a falar isso, para quem não pegou os stories que eu falei disso, que eu tava contando sobre dos rumos das minhas escolhas em relação à questão de destinos, né, da agência de viagens que eu tenho. E por que eu não vou para um lugar maior, um escritório, aumento equipe, enfim. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. E o que eu vou falar se aplica a não só pessoas que são donos de empresas, mas também pessoas que são profissionais liberais, autônomos, prestadores de serviço. Essa conversa serve para todos nós. Primeira coisa que você tem que fazer é a gente vai fazer por partes, tá? Eu vou explicar pra vocês por partes. Mas esse processo que a gente vai fazer aqui é uma coisa que você precisa fazer se você não fez ainda, que é basicamente pensar sobre o seu negócio. E Alexa, mas eu não tenho, quando você fala negócio, você pensa que é assim, uma empresa, uma loja, sei lá, um salão, sei lá, enfim, alguma coisa assim nesse sentido. Mas não, você como prestador de serviço, você como autônomo, você sendo você um indivíduo, você ainda assim tem a sua marca. A sua marca é você. Então você tem que pensar em você como uma empresa também, entendeu? Então todos esses passos, eles servem da mesma forma, porque se você atende, vamos supor, você é dentista ou médico e você tem um consultório, você é a sua empresa, entendeu? A sua marca é o seu nome, é Doutora Alexa Muniz Matias. Entendeu? Então, você tem que pensar dessa forma estratégica em relação aos seus negócios. Então, a gente vai dividir esse pensamento, essa reflexão sobre a marca em 3 passos, tá bom? E eles são muito importantes porque você só vai conseguir passar para o próximo se você fez cada etapa. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é pensar sobre a identidade da sua marca. O que é isso, Alexia? Eu vou explicar. Identidade é assim, quem é a sua marca? Quem é? Porque assim, não basta você ir... Então vamos lá, vou abrir uma lojinha de acessório, tá bom? Vou abrir uma lojinha de acessórios Alexia, sei lá. E aí, só abri, comecei a vender para as pessoas que queriam. E é isso. Não é assim que a gente tem que pensar. Quando a gente fala de empreendedorismo, de negócio, de ver as coisas de uma forma séria, você tem que pensar que tem um branding por trás. O que é esse branding por trás? É tudo isso que eu tô falando, essa identidade da sua marca. Então, por exemplo, quando você pensa na Coca-Cola, quando você pensa nas marcas grandes, Red Bull, sei lá, enfim, todas as marcas que existem grandes, todas elas, se você pensar, ela tem uma identidade por trás. Ela tem uma história, ela tem sabe? Quem ela é. E você precisa pensar isso sobre a sua marca. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar quem é a sua marca. E o que você tem que se perguntar quando você estiver desenhando isso. Para quem é o seu público? Para quem que a sua marca atende? E o que isso quer dizer? Quem são as pessoas que você atende? São mais mulheres, mais homens? Eles têm qual idade mais ou menos? Qual é a renda mais ou menos deles? Você tem que conhecer o seu público. Isso é muito importante. Qual que é a mensagem que a sua marca traz? O que você quer trazer com ela? Você quer trazer, por exemplo, eu tenho essa marca de acessório. Eu quero vender para mulheres, jovens mulheres que estão querendo, sei lá, que trabalham, então ela tem uma identidade, na minha marca tem uma identidade mais assim, para mulher moderna, para mulher que vai trabalhar na empresa, enfim, donas de negócio, ou por exemplo, não, a minha marca é mais voltada para aquela mulher que fica em casa, que cuida dos filhos, enfim, é basicamente isso. Então você tem que definir qual é a identidade da sua marca, então para quem ela atende, qual é a mensagem que ela quer passar, qual é a forma que você trabalha, né? Como é que você trabalha online, você atende, você tem um espaço físico, qual é a mensagem que esse seu espaço físico traz? Ele traz uma ideia mais elegante, mais sofisticada, ou não tem essa mensagem? Você tem que ser, e é muito importante que nessa etapa você seja extremamente sincero com você mesmo. Então, assim, se você, por exemplo, quer atingir determinado público, mas você atinge outro público, nessa hora, você não tem que mentir nessa hora, porque você tá fazendo esse processo, é você com você mesmo.
mentir agora só vai atrapalhar toda a história. Então você tem que pegar e colocar assim, não, meu público é esse, tá? Nesse momento é isso. Então, quem é a identidade da sua marca? Esse é o primeiro passo. Depois partimos para a segunda etapa, mas na verdade, se a gente pensar em uma forma de tipo coluninha assim, estaria na terceira, mas a gente vai contar aqui na segunda etapa, porque você vai precisar fazer isso para a gente chegar na conclusão final, que é o que eu vou falar aqui, né? Que é o que a gente está conversando aqui. Então, nesse segundo passo, você tem que pensar qual é o seu objetivo. Qual é o seu objetivo de curto prazo? Curto prazo é o que? Para esse ano, para ano que vem. Médio prazo seria para que, sei lá, que 2 anos. Longo prazo, assim, para a vida, 10 anos. Da onde eu me imagino daqui 10 anos? Então, por exemplo, o que entraria nisso? Por exemplo, você tem essa loja de acessórios. Qual que é o meu objetivo maior com essa loja de acessórios? Tem que ter um objetivo, gente. Toda pessoa que trabalha, presta serviço, é profissional liberal, enfim, qualquer ser humano que trabalhe tem que ter um grande objetivo. Pode ser que isso mude? Pode, beleza, normal. Só que tem aquela velha frase da Alice: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então você tem que saber para onde você está indo, você tem que ter um objetivo. Você não pode só pegar, trabalhar, ganhar o dinheiro do mês, pegar aquele dinheiro todo da tua empresa, jogar na tua conta física, gastar ele, e aí no mês seguinte você tá tendo que vender desesperadamente porque você não fez caixa. Então esse é um pensamento totalmente amador. Então a gente não pode ter esse pensamento aqui. A gente tem que ter um pensamento assim inteligente, sabe, para poder o negócio ser saudável. Então você tem que ter um objetivo. Meu objetivo com a minha loja de acessórios é ir para um lugar físico. Eu quero que ela vá, por exemplo, a minha vontade é que ela vá para o shopping. Eu quero ter uma loja no shopping que eu quero atender as pessoas tal jeito. Ou eu quero que ela vá para a rua mais chique daqui de Santos, porque eu quero atender isso. Então, por exemplo, eu quero ser estilo uma loja de mais joia, né? Agora eu vendo bijuteria, mas eu quero vender semi-joias, essa seria a minha vontade. Ou não, eu quero, por exemplo, continuar no online, vender para todo o Brasil, aumentar meu faturamento, mas sem loja física. Ou, por exemplo, não, eu quero atender uma loja pequena de bairro e eu quero abrir várias lojas pequenas de bairros aqui, por exemplo, em Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá. É muito importante que agora vocês entendam, não existe um objetivo errado. Não existe. E por isso que não tem como eu falar pra você aqui o qual seria o seu objetivo. Isso você tem que saber. Ou, por exemplo, não, meu objetivo é apenas continuar, vender isso paralelamente, ganhar um dinheiro pra poder pagar uma outra coisa que eu quero fazer. E aí, beleza, você definiu esse teu objetivo. Por exemplo, sou dentista. O meu objetivo como dentista é montar um consultório, ter um consultório meu mesmo, então aumentar ele, ter mais clientes, mais pacientes, aumentar o meu valor, enfim, ser uma referência na cidade e tal. Ou não, por exemplo, quero abrir uma clínica, eu quero contratar outros dentistas para trabalhar para mim. Ou, por exemplo, eu quero, sei lá, prestar serviço para outros consultórios e ficar trabalhando um dia em cada lugar. Não quero ter um lugar meu físico, né? Um consultório meu próprio. E aí, definindo o seu objetivo maior, né? Seu objetivo grande, vamos para o terceiro passo, que é o mais importante. Que na verdade, entraria no meio aqui. Que é o como. Como eu saio do ponto que eu estou, da identidade, né? Quem eu sou hoje, para chegar no meu objetivo final. E por que foi importante você definir esse objetivo final antes? Porque sem você saber para onde você está indo, você não vai saber como. Você não vai saber fazer as escolhas corretas. Porque assim, não é porque uma pessoa é dentista, ou 10 pessoas são dentistas, que elas vão ter a mesma trajetória. A trajetória de uma pode ser uma. A trajetória de outra pode ser outra. Depende do objetivo. Vocês entendem? Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem e eu vou exemplificar bem, tá? Vamos supor que eu sou uma manicure, tá bom? Eu presto serviço de manicure, sou manicure. E quem eu sou hoje em dia? Como eu sou como manicure? Olha, eu sou uma manicure que atende no salão X, eu ganho tanto
por unha e essa que eu sou. Meu público é um público de bairro, por exemplo. Tá, beleza. Essa é quem eu sou. Agora, qual que é o meu objetivo grande? Agora eu vou dar 3 exemplos para vocês. Vamos supor essa pessoa, o objetivo dela é que ela se torne uma grande referência de manicure na cidade. Então ela quer ser tipo, putz, a melhor manicure de Santos. Então ela vai ter um horário super concorrido, a agenda dela vai ser cheia, ela vai cobrar mais caro para a unha dela, ela vai, por exemplo, subir o nível do atendimento dela. Essa pessoa é um caso, tá? Caso 1. Então, essa pessoa que quer ser a melhor manicure da cidade. Caso 2, a manicure que quer abrir um salão próprio. O sonho dela não é continuar como manicure, ela tem vontade de abrir um salão próprio dela, colocar cabeleireiros e, enfim, esse é o sonho dela. E tem o terceiro caso, que é a manicure que ela só faz aquilo como bico, porque na verdade ela pega o dinheiro e paga a faculdade de fisioterapia dela. 3 manicures. Mesma profissão, né? Objetivos completamente diferentes. Isso faz com que elas vão ter trajetórias diferentes. A manicure 1, ela não pode se comparar com a 2 e que também não pode se comparar com a 3. Como elas têm objetivos diferentes, a trajetória delas tem que ser diferente. Então eu vou falar pra vocês. Por exemplo, a manicure 1, a pessoa que quer ser a melhor manicure da cidade. O que ela precisa fazer? E aí entra o como, que é o caminho que ela vai preencher. Que aí, no caso, era nossa terceira etapa, mas entraria no meio. O caminho que ela vai ter que perseguir, por exemplo, ela vai ter que fazer o quê? Para ela poder... Se o objetivo dela é ser a melhor manicure da cidade, e por enquanto ela ainda continua trabalhando num bairro ganhando R$15 na unha, o que ela precisa fazer? Então, ela precisa fazer cursos na área dela, ela precisa, por exemplo, abrir um Instagram aqui, postar as unhas dela, ela precisa melhorar as técnicas dela, ela precisa fazer um curso de alongamento de unha, ela precisa melhorar o atendimento, atender o cliente, ela precisa, essas coisas, ela precisa fazer networking, ela precisa fazer tudo isso, porque aí ela vai sendo divulgada, as pessoas vão querer marcar o horário com ela vai melhorar cada vez mais, vai poder cobrar mais, vai se tornar uma referência, e enfim, aí os salões vão todos querer ela vai poder ser uma pessoa disputada nesse sentido, então ela vai se tornar, se ela continuar nesse caminho, possivelmente a melhor manicure de Santos. Agora o segundo caso, a manicure que quer se tornar uma dona de salão. Ela não precisa necessariamente fazer o mesmo caminho da primeira. Como ela quer se tornar uma dona de salão, então o que ela precisa? Ela quer ser uma empresária, porque aí ela nem vai mais atender como manicure geralmente. Ela vai ser uma empresária. Então o que ela precisa? Ela precisa trabalhar outras skills, ela precisa ter outras coisas. Claro, ela vai precisar de dinheiro, enfim. Mas aí ela vai seguir outro caminho. Ela vai ter que juntar um dinheiro, vai ter que economizar bastante no começo, juntar um dinheiro, talvez, sei lá, chamar o marido dela para ser sócio dela, procurar um espacinho, uma portinha, abrir uma portinha, trabalhar lá naquela portinha, com o nome dela, Alexia Salão, e atender as pessoas ali, fazer um bom nome, e ali em volta, na vizinhança, chamar as pessoas pro salão dela. Vai ter que trabalhar a questão de, tipo, RH, de contratação, de como gerenciar. Outro caminho. A pessoa que só quer prestar serviço e ser a mais top de Santos, ela não precisa estudar sobre, por exemplo, gestão de funcionários. E aí tem o terceiro caso, a moça que só faz isso como um bico, para pagar a faculdade de fisioterapia dela. Ela precisa fazer curso de RH, de gestão de pessoas? Não. Ela precisa fazer toda essa questão de cursos para poder melhorar, fazer um Instagram? Não necessariamente. Se ela quiser fazer para poder divulgar mais, mas tem necessidade? Às vezes ela só vai investir ali um baita de um tempo, sendo que às vezes era mais interessante, por exemplo, ela fazer um Instagram mostrando a rotina dela, mostrando a vida dela como manicure e trabalhando e estudando para fisioterapia, porque esse é o grande sonho dela, ela só faz aquilo como um bico. Vocês estão entendendo? Então é muito importante que a gente tenha, que a gente saiba para onde nós estamos indo, para a gente poder definir o que a gente vai fazer. Porque se você olha só para os seus outros pares de profissão, e você vê eles fazendo coisas, você acha que você precisa fazer. Só que você não necessariamente precisa fazer. Você tem que fazer coisas que estejam alinhadas com o seu objetivo. Se o teu objetivo não é como o do teu coleguinha, você não precisa traçar a mesma trajetória que ele.
E obviamente vocês nem vão, porque mesmo se você tiver o mesmo objetivo, ainda cada um segue um caminho diferente, né? A vida é assim, ó. A vida não é assim, uma reta, sabe? A vida é assim, ó. Faz parte, normal. Só que por que eu tô falando isso pra vocês? Porque é muito importante que a gente, enquanto pessoas, prestador de serviço, autônomo, profissional liberal, dono de empresa, que a gente tenha uma cabeça inteligente no sentido de saber em relação à questão de negócios. Que a gente não tenha uma cabeça fraca, assim, no sentido de só, recebo lá, jogo na minha conta física, gasto aquele dinheiro, entro em conta, compro geladeira, compro coisa, me enfio no aluguel, mas sem nenhum objetivo. Você não tá indo pra canto nenhum, você só tá ali. E hoje em dia, gente, se você não se moderniza, se você não vai atrás, se você não tá o tempo todo correndo ali pra melhorar o nível do teu salão, melhorar o nível do teu consultório, melhorar o seu atendimento, você vai ficando pra trás. Vai ficando ultrapassado. A gente não pode, a gente tem que estar sempre tentando evoluir. Então, é por isso que eu vim conversar com vocês, que eu queria explicar um pouquinho sobre isso e para vocês entenderem por exemplo, quando eu comentei que eu não nesse momento não vou para um escritório grande contratar 10 pessoas por conta disso, porque eu sei o meu objetivo maior e o meu objetivo maior não condiz com isso, embora assim, de status seria legal, mostrar aqui no Instagram é bacana, né? Pô, fui pra um lugar, um espaço, um lugar de cafezinho, não sei o quê. Mas se não tá condizendo com o que eu quero a longo prazo, por X razão, pra que fazer? Só pra vaidade? Aí já não compensa. É isso, beijos.